Unidade 3. Trabalho, a trajetória humana, suas produções e manifestações. Aula 21.2 Conteúdo. Gênero textual. Poema. Habilidade. Reconhecer os elementos do poema. Olá, alunos! Hoje nós temos mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos estudar sobre o poema, vamos estudar o que é poesia, vamos ver como se estrutura o poema, né? Como é que ele é constituído. E então, vamos seguir aí para os conceitos, né? Para que vocês possam observar aí como é que se conceitua o poema e a poesia. Vamos lá. Então, o poema é um gênero textual do universo literário, que apresenta características formais e temáticas que permitem sua identificação entre os outros gêneros textuais. Então, no caso, o poema ele tem uma constituição própria dele, né? Com essas características formais é que elas vão justamente dar essa formalidade, né, do poema. E a poesia, o que vem ser a poesia? A poesia ela pode estar associada a diversas manifestações artísticas, seja na literatura, nas artes plásticas, na fotografia, na música ou no cinema. Então, a poesia, ela não está só no poema, tá? Ela vai estar na literatura, ela vai estar nas artes plásticas, na própria foto, né? Na fotografia, na música e no cinema. Então, ela vai constituir todos esses tipos de artes, tá? Então, o poema, ele é apenas um tipo de arte, né? E a poesia ela vai estar presente nessas outras artes. Então, como exemplo, vamos ver onde que se constitui a poesia, né, como uma bela pintura, por exemplo. Vocês observem a primeira imagem, né, que vocês estão vendo aí do desenho da casa, né, em meio à natureza. Aí você vê um rio que passa, né, entre as casas. Então, isso aí nós temos uma arte plástica, uma arte em que o pintor, o artista, fez essa arte usando apenas tinta e pincel, tá? Então, ele usou esses dois instrumentos para reproduzir a natureza, a casa, né? Então, onde é que está a poesia? Olhando para essa imagem. É justamente a sensibilidade, né, do observador, o despertar da sensibilidade do observador, da pessoa que está vendo essa imagem, né, porque ela te desperta algum sentimento, né. E a poesia, ela pode também despertar sentimento bom ou sentimento ruim, como é o que está acontecendo na segunda imagem que vocês estão vendo aí, que é uma obra de Cândido Portinari, uma obra bastante conhecida, que tem como título A Criança Morta. Então, nessa imagem, vocês observam, observando os elementos, né, dessa pintura, você não vai ter um sentimento muito bom, né? Ele vai te despertar algo que não é bom, né? Porque você nota as pessoas estão chorando, né? Você observa aqui, ó, no caso é uma família. Aí você observa que ela está chorando, né? E todos estão com expressão de tristeza, né? Observe aqui pelo rosto, né? Dos familiares. Então, como o título da obra diz Criança Morta, então você nota que temos uma criança aqui que está morta. Você observa que ela está muito magra, né? E a poesia ela vai se manifestar também dessa forma, né?
despertando em você um sentimento de dó, de tristeza que essa família passa, né? Nesse momento da dor da morte. E como Cândido Portinari, ele tinha muito esse olhar para a questão do Nordeste do Brasil, que tem regiões muito áridas, né? Você observa que na terra está tudo muito seco. Você nota que por trás do desenho que não tem nada de verde, né? Não tem uma planta, não tem nada. O céu é nublado, escuro, né? Observe aqui pela cor da tinta, né, que ele utilizou. Então, a poesia, ela vai também despertar tanto a coisa boa, né, o sentimento bom, quanto um sentimento ruim. Como ele queria retratar a realidade do Nordeste, então ele utilizou essa obra, ele desenhou, né, com pincel e tinta, reproduzindo uma realidade que ele viveu, que ele viu, né? Então, os artistas, eles têm muito essa questão de denunciar, né, situações sociais ruins, né, política, econômica, depende do que ele quer denunciar. Então, aí ele queria denunciar a fome, a miséria, a situação difícil das pessoas que vivem ainda no Nordeste, né, que viviam nessa época, que com certeza ainda o Brasil ainda não tinha políticas públicas para atender a essas famílias. Então, a arte, a poesia vai estar presente tanto na pintura, não é? Como também na fotografia. Vamos ver uma fotografia agora. A fotografia, a pessoa vai lá e registra algo da natureza, né? Nesse caso aqui, o registro de uma bela imagem da natureza, né? Mostrando a cachoeira, mostrando essa água de cor verde, né? Muito bonita essa cor, representando a cor do mar. E aí você nota e olha para essa imagem, você vai sentir algo, né? Vai despertar um sentimento em você. Um sentimento de quê? De alegria, ou de poder querer estar nesse ambiente, mergulhar nessa água, desfrutar da natureza, né? Então, a poesia, ela vai ter essa função de despertar um sentimento no observador. Então, isso é poesia. A gente enxerga arte nessa imagem, né? Então, tudo aquilo que é arte, ele vai despertar esse sentimento no observador, um sentimento bom, né? E na outra imagem, nós vamos ver uma outra fotografia em que vai estar registrando o quê? A arte feita nas frutas. Observem que nós temos algumas frutas aqui, como, por exemplo, essa melancia, né, em que ela foi cortada de uma maneira artística para dar esse formato, né, de uma flor. E do outro lado, nós temos também aqui o melão, que da mesma forma o artista cortou o melão, né, para dar esse formato de flor. E aqui nós temos também uma outra fruta que o artista recortou ele para formar um formato de rosa, né? Então, quando a gente olha para essa imagem, nós sentimos algo, né? Um sentimento de admiração. Como que o artista conseguiu fazer esses cortes tão perfeitamente para dar essa forma, né, de flores, né? E aí ele usou também muito a questão das cores, né, para dar justamente esse embelezamento estético da imagem, que no caso vocês veem aqui os morangos bem vermelhinhos, o contraste do vermelho com o verde, né, que também é bem interessante. Então, isso é uma forma de arte, né? É uma fotografia, o artista desenhou as flores nas frutas e tirou a foto, né? Então, ficou muito bonita essa imagem, né? Muito colorida, de muita vida, né? De muita alegria. Então, aqui, a pessoa que observa essa imagem, ela vai ter um sentimento de admiração, vai despertar no observador um sentimento bom, não é verdade? De admiração. Nossa, que coisa bonita, né?
Aí, às vezes, a gente fica se perguntando, será que todos nós seríamos capazes de fazer essa arte? Bom, se a gente treinar bastante, pode ser que consigamos, né? E aí nós temos também um outro tipo de arte, que é chamada de natureza morta, nas artes plásticas, chama-se natureza morta, né? Em que o artista, ele vai pintar com tinta e pincel, ele vai reproduzir, no caso aqui, as frutas. Ou então ele pode reproduzir também outros elementos da natureza, né? Mas como ele é chamado de natureza morta, na arte ele é classificado com esse nome. E dentro desse mesmo tipo de arte, nós vamos ter desenho de flores, né? Nós podemos ter desenho de frutas, de louças, de instrumentos musicais. Então, pode-se ter esse tipo de pintura tanto na fotografia quanto na pintura, ok? E então, onde é que está a poesia aqui nessa imagem? Justamente o quê? O fato do artista ter essa habilidade de reproduzir a realidade, de reproduzir de forma tão perfeitamente a imagem dessa jaca, né? Com certeza, vocês já devem ter visto uma jaca, né? Então, vocês observem, notem aqui a perfeição, né, que ele fez nos mínimos detalhes, as características da jaca, da fruta, né? E aqui do abacate, da carambola, né, da ata, ou fruta do conde, né, como ela é conhecida também, a goiaba. Então, você olhando para essa imagem, ligeiramente assim, você pode até pensar que é uma fotografia, né? Mas essa imagem, ela não é uma fotografia. Ela é uma obra constituída, feita com tinta e pincel, né? A habilidade do pintor, do artista, em reproduzir a realidade, no caso aí as frutas, né? Poderiam ser outras coisas, poderia ser um conjunto de louças, né? Louças antigas. Poderia ser também flores, poderia ser também instrumentos musicais, depende do que o artista gostaria de reproduzir. Então, a poesia, ela vai despertar esse sentimento no observador. Então, por isso que nessa arte nós temos poesia, porque justamente o olhar do observador, e ele vai ter essa emoção, esse sentimento, né? Ele vai despertar essa sensibilidade, né? Ao olhar um desenho, uma imagem, não é? E na dança? Será que nós temos poesia também na dança? Sim, nós temos poesia. Por quê? Porque na dança, quando você observa um grupo de pessoas dançando, você vai notar a sintonia que eles fazem, né? Os movimentos dos pés, né? Exatamente igual, não é? Aqui dos braços, né? E como é que eles conseguem, né, fazer essa sintonia nos movimentos, no momento que está praticando a dança, né? Então, isso também é um tipo de arte. Por quê? Porque ele vai despertar no observador um sentimento de admiração, né? Quem não gosta de ver um grupo de dança dançando, né? Muito, muito bom. Então, nesse tipo de arte, nós também temos poesia. Por quê? Porque a poesia, ela vai justamente despertar esse sentimento. É algo bom, né? E ela pode despertar também algo ruim, como eu mostrei lá no início para vocês, na imagem de Cândido Portinari. Então, aquilo também é arte, também tem poesia, tá? Por quê? Porque ela vai produzir em você um sentimento, ela vai despertar no observador um determinado sentimento, seja ele bom ou ruim, tá? Então, isso a gente chama de poesia. Na questão da música, a música também, nós vamos encontrar poesia, tá? Por quê? Porque ela também vai despertar algo em quem ouve essa música, né? A maneira como ela foi construída, a letra da música,
e também a forma como ela foi constituída também vai despertar um sentimento. Então, na música nós também temos poesia, porque em muitas músicas elas vão ter rimas no final de cada linha da música, né? Assim como é feito também na poesia. Só que a música ela é cantada, né? E a poesia não, a poesia é declamada, ela é lida. Então, na música nós também temos poesia, como essa música aí da Marisa Montes, né? Que é uma música muito bonita, que chama-se Amor, I Love You. E então, você observa aí que a letra da música, ela começa a dizer assim, ó, deixa eu dizer que te amo. Eu não sei cantar, tá, gente? Mas aqui, ó, a melodia que tem ao descrever essa música, ao falar essa música, você vai entrando no movimento, né, de cada instrumento, dos instrumentos musicais, né, que vão acompanhar a letra da música. Então, você vai, tipo, sendo levado por aquele ritmo, né? Então, a música também, ela vai ter a poesia. É justamente um composto, né? Não é só um elemento. A poesia não é só um elemento, são vários elementos que entram em sintonia para justamente provocar esse sentimento na pessoa que está ouvindo a música, no caso, né? Então, ela diz, deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você, isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Então, você observa aqui, ó, que nós temos essas duas palavras que elas rimam, né? Então, aqui nós temos a presença da rima, que é justamente um elemento que está na poesia, nós vamos encontrar muito isso na poesia. Então, as letras das músicas também têm poesia, né? E também tem rima. As músicas populares brasileiras, elas têm muito isso. Porque a música popular brasileira, ela tem uma qualidade sonora muito grande, né? Tem uma qualidade ao observar, ao ler, na questão do sentido das palavras, né? Então, ela tem uma constituição mais de qualidade, né? Digamos assim. E até chegarmos aí no poema, que é justamente a nossa aula de hoje, que nós vamos ver a constituição do poema, como é que ele se constitui, como é que ele se organiza, né? Então, vamos ver o que significa o poema. O poema, ele é um gênero textual que pode ser escrito conforme rígidas normas, né? Então, tem poemas que vai seguir normas rígidas ao ser constituído, né? E tem outros poemas que não, eles vão seguir outras formas de se constituir um poema mais moderno, né? O que eu vou mostrar para vocês aqui é um poema mais normativo, digamos assim, tá? Os poemas de forma fixa ou versos livres, justamente versos livres é quando eles não têm tantas rimas, eles vão seguindo livremente, né, sem ter muito essa questão das rimas, nos quais valem mais as imagens do que a métrica, ou seja, à medida que você vai lendo o poema, você vai fazendo imagens na sua mente, né, através do quê? Das palavras que estão sendo constituídas nesse poema, tá? Então, na estrutura do poema, nós vamos ter os versos, nós vamos ter as estrofes e nós vamos ter a rima. E o verso, o que vem ser o verso? É a cada linha do poema, seja ele longo, curto, vai ser o verso, esse vai ser o verso. A estrofe é o conjunto de versos, não importando a quantidade. Então, a estrofe ela será constituída dos versos. Os versos vão estar dentro da estrofe, ok? E a rima? A rima é o verso que se repete no fim das estrofes de certas poesias. Pode também estar nas músicas, pode estar em hinos e em tantas outras formas de escrita, tá? Então, agora nós vamos ver alguns poemas também. Eles apresentam rima, que marca a musicalidade dos versos por meio de repetição dos sons. Sim, justamente as rimas perfeitas
são aquelas que vão marcar a musicalidade dos versos, ou seja, no final de cada verso, esses sons eles vão se repetir e por isso que vai dar esse sentido de rima, tá? Que é a combinação dos sons para dar essa certa musicalidade no final de cada verso, ok? Então agora nós vamos ver o poema chamado Pescaria, da Cecília Meirelles. É um poema muito bonito. Vocês prestem atenção na letra do poema, tá? E daqui a pouco eu retorno com vocês para fazermos a explicação desse poema. Vamos lá. Pescaria. Cesto de peixes no chão, cheio de peixes o mar, cheiro de peixes pelo ar e peixes no chão. Chora espuma pela areia na maré cheia, as mãos do mar vêm e vão, as mãos do mar pela areia onde os peixes estão. As mãos do mar vêm e vão, em vão, não chegarão aos peixes do chão, por isso chora na areia a espuma da maré cheia. Muito bem, vocês viram aí o poema de Cecília Meirelles, em que ela trata aí da questão da pescaria, né? Então essa poetisa é muito renomada também no nosso Brasil. Interessante a gente analisar esse poema, porque ela conseguiu ver poesia numa pescaria, observando, né, os pescadores ali no mar, pescando os peixes. Então, nesse poema, ela conseguiu construir, né, de uma simples pescaria, ela produziu um poema, ela viu poesia ali, né? Então, como geralmente os artistas que têm essa habilidade, né, para escrever poemas, conseguem enxergar poesia em várias coisas, das coisas mais simples, né, ela consegue enxergar poesia. Então, vamos analisar o poema, como é que ele é constituído. Então, o título e o tema desse poema é a pescaria, né? Por quê? Porque ela estava observando, ela estava vendo como os pescadores iam lá no mar, né? E pegavam os peixes, né? E traziam para a areia, né? A areia da praia. Então, a gente vai analisar a estrutura do poema, tá, gente? A estrofe, para vocês verem, né? Conhecerem que essa primeira estrofe, ela é constituída de 4 versos, né? Cada linha dessa é um verso, tá? E então, o que acontece aqui? Nós temos as rimas. Lembra que eu falei lá das rimas? Nós temos as rimas. E nessa aqui nós temos rimas perfeitas, tá? Rimas perfeitas, por quê? Porque elas estão com a sonorização perfeita. Ó, chão, chão. É exatamente igual o som, certo? Então, para eu ter uma rima, eu preciso de 2 palavras ou mais, tá? Para formar uma rima. Aqui eu tenho uma rima, tá? Cheio de peixes o mar, cheiro de peixes pelo ar. Então, notem como ela observava bem, né? O peixe tem um cheiro bem forte, né? Quando a gente está pescando ele exala aquele cheiro. Então, veja como ela imaginou, né? Como ela descreve essa pescaria. Então, a palavra mar e ar, notem que ela tem um som exatamente igual, não é verdade? Então, eu tenho uma outra rima perfeita aqui, tá? Chama-se rima perfeita por quê? Porque o som é exatamente igual, né? E aqui as duas palavrinhas são iguais, então por isso perfeita, tá? Nós podemos ter rimas não perfeitas, mas nesse caso aqui, ela preferiu escrever esse poema com rimas perfeitas. E aqui nós temos mais uma estrofe. No caso aqui, como eu só tenho 2 versos, então eu vou chamar ele de dístico, tá? Ele classifica-se como dístico porque só tem 2 versos. Então, a palavra di significa 2, ok? E aqui também, mais uma vez, eu tenho rima perfeita. Ó. Chora a espuma pela areia,
na maré cheia. Então, observe aí que a palavra areia e cheia tem o mesmo som, ok? Então, eu tenho uma rima perfeita. Ok? Seguindo para as outras estrofes, as mãos do mar vêm e vão, as mãos do mar pela areia, onde os peixes estão. Então, notem que agora eu tenho três, tá? Tenho 3 versos. Então, aí forma-se o quê? Uma estrofe. E aqui nós temos rima novamente, ó. Vão, estão. Temos uma rima perfeita, porque a sonorização é exatamente igual. Ok? As mãos do mar vêm e vão, em vão. Não chegarão aos peixes do chão. Então, aqui você observa que eu tenho aqui uma rima, vão, né? E aí, ó, seguindo novamente, temos outra rima que é exatamente igual, chegarão e chão. Então, essa rima com essa e essa rima com essa, ok? Sendo que aqui nós temos o quê? Uma estrofe com 4 versos, tá? Então, quando nós temos uma rima com 4 versos, nós chamamos de quarteto, tá? Quarteto, porque tem 4 versos, tá? Eu esqueci de colocar aqui nesse primeiro para vocês. Aqui também eu tenho um quarteto, ok? Muito bem, então aqui eu tenho uma rima perfeita, e aqui de novo eu tenho outra rima perfeita. Tá ok? E por último, eu tenho mais uma estrofe. Por isso chora na areia a espuma da maré cheia. Notaram que areia e cheia, elas formam rimas perfeitas, né? Uma rima perfeita. Nossa, não estou me adequando muito a esse pincel. Então, aqui nós temos o quê? Uma rima, nessa última estrofe eu tenho uma rima perfeita, tá, gente? E eu tenho uma estrofe com 2 versos que significa dístico, tá? Dístico significa 2, ok? Então, nessa poesia a gente nota que ela vai, a escritora, a poetisa, ela vai alternar no quarteto, no dístico e no terceto, né? Quando nós temos 3 versos, nós temos terceto aqui, tá? Então, ela constituiu o poema dela dessa forma, tá, gente? E, é claro, existem outros poetas que preferiram escrever os seus poemas de forma perfeita, escolher apenas estrofes de 4 versos, né? No caso, os quartetos. Então, vamos ver o poema de Gonçalves Dias, né? Canção do Exílio, que é um poema muito conhecido, e a gente sempre traz ele para mostrar para vocês, porque o poeta ele escreveu esse poema de forma com uma beleza estética muito bonita, né? Além de tratar das coisas da nossa terra, do nosso país, né? Já que ele estava exilado, então ele sentia muita saudade das coisas aqui da nossa terra, né? Porque o Brasil é um país maravilhoso, é um país rico, um país que encanta, né, as pessoas. Então vamos ver essa poesia chamada Canção do Exílio. Mais uma vez, nós vamos mostrar para vocês a questão da estrutura do poema, tá certo? Então, observe que ele começa o poema dizendo: minha terra tem palmeiras. Ou seja, a quem estava se referindo essa terra? Ao Brasil. Palmeiras, né? Ou seja, um tipo de árvore, onde canta o sabiá. Sabiá é uma ave muito conhecida, de um cantar muito encantador. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ou seja, no país onde ele estava, as aves não cantavam, né? Gorjeia significa cantar. Não cantam, né? Como
os do meu país. É isso que ele estava querendo dizer, né? Lá, quando ele se refere, é o Brasil, tá? Então, observe que aqui nesse poema eu tenho essa primeira estrofe com 4 versos, tá? Se ele tem 4 versos, então logo eu vou ter o quê? Um quarteto. Tá, gente? Quarteto, por quê? Porque tem 4 versos, tá certo? E nós temos também as rimas, a gente não pode esquecer das rimas. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, observe que essa palavra lá e sabiá, elas rimam. Faz o quê? Uma certa musicalidade, né? No final dos versos. Então, aqui eu tenho uma rima perfeita. Por que ela é perfeita? Ela é perfeita, gente, porque o som das duas palavras, das duas sílabas, né? Elas são exatamente iguais, não é? Vocês percebem esse som, né? Que é muito... não tem diferença, né? Então, por isso, nós vamos ter uma rima perfeita, tá? No outro verso, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, mais uma vez, ele preferiu constituir o poema com 4 versos, ok? Se tem 4 versos, então é quarteto, tá? Aí ele diz, estrelas, flores, vida, amores. Estrela, flores, vida, amores. Observa que aqui tem essa certa sonoridade, ó, flores, amores, né? São palavras diferentes, não é isso? Mas esse som no final da palavra, ele é igual, não é verdade? Então, eu tenho uma rima perfeita. Ok? Seguindo, em cismar sozinho à noite, mais prazer eu tenho, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Ok, mais um quarteto. Sozinho à noite, lá, palmeiras, sabiá. Ok, o som aqui, ó, lá, sabiá. Uma rima perfeita. Perfeita, muito bem. E aqui eu tenho mais uma vez o quê? Um quarteto. Por quê? Porque eu só tenho 4 versos, tá, gente? Ele, o poeta, decidiu escrever o poema dele todo em quarteto. Aliás, o último verso, a última estrofe, ele vai escrever com 6 agora. Ó, minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, observe que aqui agora eu tenho 6, ó. Tenho 6 versos. Por quê? Porque eu tenho, cada uma linha dessa é um verso. Ok? Então, quando eu tenho 6 versos, aí a gente já vai classificar de uma outra forma, né? Vai ter outra palavra. Tá? Ele vai ser chamado de cestilha, tá? E aí, olha, eu tenho a palavra cá, eu tenho a palavra lá e sabiá. Então, eu posso formar uma rima aqui com essas 3 palavras? Sim, eu posso. Por quê? Porque elas são exatamente iguais, ok? Eu tenho mais de uma palavra. Então, essas 3 palavras elas estão combinando. Então, elas formam uma rima, apesar de ser 3 palavras, tá? Eu vou ter aqui uma rima perfeita, tá? Primores não rima com outra palavra. Então, nem palmeiras. Primores e palmeiras não rimam. Então, não tem outra rima. Só são essas 3 mesmo, ok? Na última estrofe, nós temos
Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Mais uma vez eu tenho 6 versos, né? Tenho as rimas lá, cá, sabiá, são as mesmas rimas, né? Formando aí uma rima perfeita. Ok, turmas? Esperamos que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.